Você sabia que um novo acordo pode reverberar em uma crise industrial? Recentemente, a União Europeia concordou em pagar uma tarifa de 25% sobre todos os automóveis da Mercedes-Benz e BMW que entram nos Estados Unidos. No entanto, por trás dessa negociação, uma tempestade se formou. Fechamentos de fábricas, demissões em massa e crescente concorrência estão abalando as estruturas da indústria alemã. E como se não bastasse, a pressão no mercado automobilístico da China tem feito olhares se voltarem para lá, especialmente no setor de luxo. A indústria automobilística, com suas complexas cadeias de suprimentos, enfrentou um verdadeiro choque quando os elevados impostos de Donald Trump começaram a ser aplicados. O presidente não hesitou: se você não produzir aqui, não pode vender aqui. Logo, a pressão se tornou insustentável. Com a expectativa de um faturamento essencialmente baseado na capacidade de importação, marcas como Mercedes, BMW e Audi sentiram-se acuadas. Esses gigantes que há décadas são sinônimos de luxo nos Estados Unidos, se viram contra a parede. E agora? Eles precisam decidir: aumentar preços exorbitantemente ou enfrentar perdas incomensuráveis em cada venda. O que parecia impossível se tornou realidade. Eles escolheram abandonar o mercado. A fábrica da BMW em Spartanburg, na Carolina do Sul, que produzia 270 mil SUVs por ano, agora é um espaço vazio. A Mercedes, com seus modelos populares sendo montados em Tuscaloosa, observa em desespero enquanto a Audi vê suas vendas diminuírem drasticamente. Imagine a cena: os concessionários abarrotados de carros de luxo parados sem compradores. Garantias e serviços, agora incertos. Muitas dessas montadoras dependem de componentes importados de países como Alemanha e Eslováquia. Quando tarifas alcançam até 200%, a conta não fecha. Em um piscar de olhos, o sonho americano da indústria automobilística de luxo começou a desmoronar. E tudo isso originado de um único post em redes sociais, sem conferências, sem diálogos. Qual será o futuro das montadoras alemãs? Elas vão se avermelhar no mercado asiático enquanto os Estados Unidos sentem a pressão? Sem dúvida, a situação é crítica. E a história não termina aqui. Uma nova batalha por território no setor automotivo está prestes a começar. Mas quem realmente sairá vencedor diante de tantos riscos? Essa é a pergunta que nos intriga à medida que observamos as sombras da incerteza avançarem. Os alemães enfrentaram um dilema cruel. Com os custos extras impostos por tarifas nas alturas, havia apenas duas escolhas desesperadoras: subir os preços a níveis estratosféricos, afastando os clientes, ou vender cada veículo no prejuízo, um buraco financeiro sem fim. Sem alternativas, a decisão de abandonar o mercado americano veio como um golpe seco, inesperado e devastador. Mas como tudo chegou a esse ponto? Quais forças sombrias estavam por trás desse colapso? Vamos ao coração dessa batalha econômica. A fábrica da BMW em Spartanburg, na Carolina do Sul, produzia impressionantes 270 mil SUVs por ano, abastecendo não só os americanos, mas diversos países ao redor do mundo. Já a Mercedes montava seus modelos badalados, como GLE e GLS em Tuscaloosa, Alabama. A Audi, por sua vez, expandia sua presença com sedãs e SUVs de luxo importados, conquistando fatias valiosas do mercado. Parecia uma engrenagem sólida, mas o cenário mudou da noite para o dia. Imagine o impacto quando o governo dos Estados Unidos impôs uma tarifa geral de 25%, seguida por aumentos que chegaram a até 200% em peças importadas fundamentais, motores, unidades eletrônicas de controle e painéis digitais. Cada carro passou a carregar um peso extra de milhares de dólares em custos. Se esses valores fossem repassados aos clientes, o resultado seria o silêncio absoluto nas concessionárias: ninguém compraria. Se não fossem repassados, cada venda se transformaria em prejuízo catastrófico. Os revendedores, acostumados à rotina das grandes vendas, acordaram com a notícia fria e brutal postada em redes sociais. Carros de luxo alemães novinhos em folha ficaram parados, imóveis nas vitrines. Garantia, peças sobressalentes, assistência técnica, tudo em suspensão, um barco à deriva. Embora a montagem das marcas na América envolvesse alguma fabricação local, muitos componentes cruciais vinham da Eslováquia, Alemanha, México e outros lugares. De repente, aquela cadeia complexa que funcionava como um delicado bordado de alta precisão, enfrentava a ameaça de um colapso total. Custos dispararam e a continuidade do fornecimento foi posta em xeque. Sem desespero, mas com frieza calculista, as diretorias fizeram as contas. A passagem dos custos para o consumidor era quase impossível.
as perdas bilionárias por veículo, um beco sem saída. O resultado? Uma cascata de prejuízos que ultrapassou o mundo das concessionárias. Empresas financeiras, transportadoras, fabricantes de acessórios, agências publicitárias. Todo um ecossistema vasto e interligado ruía sob o peso dessas decisões. A cultura dos carros de luxo, um símbolo de status e tecnologia, desmoronou em poucas horas. Essa é a crônica de uma crise difícil de acreditar, narrada entre dúvidas e tensões. O que será do futuro dessas marcas icônicas? Quem pagará o preço final dessa guerra tarifária? E o que a América perdeu ao fechar as portas para esses gigantes da indústria automotiva? Tudo isso ainda está por ser desvendado. O cenário da indústria automobilística americana se deteriorou rapidamente, especialmente para os gigantes alemães. Com a postura rigorosa da administração Trump, que deixou claro que proteger os interesses do país era a prioridade, o futuro das fábricas era sombrio. Os modelos BMW produzidos em Spartanburg, Carolina do Sul, e os da Mercedes fabricados em Tuscaloosa, Alabama, estavam no epicentro dessa turbulência. Essas fábricas, antes fontes de emprego para milhares de americanos, agora enfrentavam o fechamento ou a relocação de suas operações para outros países. As vendas totais dessas marcas nos Estados Unidos tinham alcançado aproximadamente 950 mil unidades em 2024, um ano antes de decisões importantes serem tomadas. O faturamento combinado de BMW, Mercedes e Audi nesse período girava em torno de 55 a 60 bilhões de dólares, correspondendo a cerca de 6% do mercado automobilístico americano. A perda abrupta de uma fatia tão significativa abateu os números de vendas anuais e eliminou bilhões do faturamento do setor. Analisando mais a fundo, a BMW, com seu prestigiado modelo X, produzia cerca de 270 mil SUVs por ano, sendo que 70% dessa produção permanecia no mercado interno. Isso representava uma expectativa de faturamento de aproximadamente 14 bilhões de dólares apenas em 2024. Em contrapartida, a Mercedes fabricava cerca de 260 mil SUVs como GLC e GLE, gerando aproximadamente 13 bilhões em vendas. A Audi, mesmo sem produção local direta, importava entre 230 e 250 mil sedãs e SUVs anualmente, totalizando cerca de 15 bilhões de dólares em receita. No entanto, o caos se instalou. E a cultura do carro de luxo que antes dominava o cenário norte-americano foi dilacerada em uma única noite. Com o aumento drástico de tarifas sobre peças importadas, a situação estava prestes a se agravar. Até onde essas companhias estavam dispostas a ir? O que aconteceria com os trabalhadores e o futuro das fábricas? Qual era o plano de sobrevivência que essas marcas poderiam implementar frente a um governo decidido a impor consequências severas? As respostas e reviravoltas dessa história prometem revelar um cenário inesperado. Estamos presenciando uma revolução no mercado automobilístico. As marcas de luxo alemãs como BMW, Mercedes-Benz e Audi, que já eram parte vital do mercado dos Estados Unidos, agora estão enfrentando um novo e complicado cenário. Enquanto buscavam se adaptar e expandir, o governo dos Estados Unidos impôs tarifas elevadas sobre peças importadas, o que fez com que a produção local se tornasse inviável. A situação se agravou e esses gigantes decidiram que a única solução seria recuar. Essas marcas haviam construído sua presença ao longo de décadas nos Estados Unidos. Elas desenvolveram uma confiança inabalável no mercado americano, planejando lançamentos de modelos elétricos e investindo bilhões em pesquisa. Mas tudo isso foi colocado em xeque quando as tarifas chegaram a 200% sobre as peças importadas. O impacto foi devastador. Os custos de produção dispararam, e a possibilidade de manter a competitividade se dissipou rapidamente. Enquanto isso, na Europa, um novo panorama começou a se desenhar. A China se mostrou receptiva, abrindo as portas para as marcas alemãs. As empresas viram nessas novas oportunidades uma chance de se revitalizar, estabelecendo estúdios de design em cidades como Xangai e Pequim. Com isso, acordos entre China e Alemanha, focando em veículos elétricos e tecnologias autônomas, foram firmados. Mercedes e BMW logo anunciaram que, em vez de continuar sua produção nos Estados Unidos, transfeririam seus planos para o mercado chinês. Imagine a decepção que isso causou nos Estados Unidos, enquanto os gigantes automotivos se preparavam para deixar o solo americano. A reflexão se torna evidente. Quem realmente se beneficiará a longo prazo?
O mercado americano, que esperava que a saída dessas marcas deixasse espaço para produtores locais como Ford e GM, se encontrou em um estado caótico. A ruptura das cadeias de suprimento causou um efeito dominó, elevando os custos e tornando os produtos mais caros para o consumidor final. Seria essa uma jogada estratégica válida ou um grande erro de cálculo? O fato é que a indústria automobilística americana, antes sólida e respeitada, agora caminha em território incerto. À medida que as grandes marcas trocam a terra natal por novos horizontes, resta a pergunta: será que esse é o fim da era das montadoras de luxo alemãs nos Estados Unidos ou um novo começo em um cenário global competitivo? Nos últimos tempos, o mercado automotivo dos Estados Unidos se tornou um verdadeiro campo de batalha. Enquanto alguns acreditavam que fabricantes domésticos como Ford e GM poderiam preencher a lacuna deixada pela saída das montadoras alemãs, a realidade tem se mostrado bem mais complexa. A desarticulação da cadeia de suprimento provocada por essa retirada é profunda, e muitos componentes essenciais que os Estados Unidos importam vêm da Europa. Isso resulta em um aumento vertiginoso nos custos de produção e, consequentemente, nos preços finais, tornando os produtos mais caros para os consumidores. Economistas afirmam que a dura decisão de Trump de elevar tarifas foi pensada para proteger a indústria nacional, mas isso acabou chacoalhando o mercado automobilístico americano de forma inesperada. Enquanto alguns tentam enxergar um lado positivo, acreditando que as dificuldades serão temporárias, a incerteza continua pairando no ar. Diversas plataformas digitais já estão se reestruturando, temendo que companhias enfrentem decisões similares em um futuro próximo. Mas essa ação era realmente necessária? Um grupo defende que as montadoras estavam se beneficiando do mercado estadunidense há muito tempo, mas sem gerar empregos de verdade. Trump, portanto, estaria certo. Elas poderiam ter transferido a produção para os Estados Unidos, mas não o fizeram. Outros, no entanto, apontam que a Mercedes-Benz fabrica na Alabama há décadas e que a BMW cria empregos para milhares de pessoas na Carolina do Sul. Com essa política, todos esses postos de trabalho foram comprometidos. Se as empresas não eram lucrativas, não podiam ficar. Agora, a dúvida persiste. Quem realmente sairá vencedor nesse cenário? As montadoras alemãs podem tentar um novo começo na Ásia, mas também há a possibilidade de permanecerem nos Estados Unidos, desde que as condições melhorem. Enquanto isso, os Estados Unidos buscam criar um novo ecossistema para veículos autônomos. Entretanto, a curto prazo, todos estão contabilizando suas perdas. Do outro lado do oceano, a Alemanha já se movimenta para redesenhar o modelo comercial global, expondo a imprevisibilidade e inflexibilidade da administração Trump. China está a caminho de se beneficiar dessa situação, atraindo produtos de luxo alemães e, assim, aumentando seu poder no setor automotivo global. De uma perspectiva macroeconômica, analistas preveem que os Estados Unidos podem enfrentar uma queda direta de cerca de 45 bilhões no volume de comércio automotivo. Considerando que as importações totais de automóveis e peças nos Estados Unidos chegaram a 350 bilhões em 2024, essa cifra é alarmante. Além disso, muitos dos veículos fabricados nas fábricas americanas são exportados para mercados internacionais, e o fechamento desses canais de exportação pode resultar em uma queda de 15 bilhões nas exportações automotivas totais dos Estados Unidos. Neste contexto tumultuado, tornamo-nos espectadores de um jogo de poder e estratégia que pode redefinir o futuro do setor automotivo. O que esperar das próximas movimentações? As empresas conseguirão encontrar um caminho viável nesse novo cenário? O desfecho resta em aberto, enquanto todos se preparam para o impacto dessa tempestade no horizonte. Imagine uma reviravolta chocante que abala o império automotivo global. Seus luxuosos carros exportados, como o BMW X5 e X6 fabricados em Spartanburg, desaparecem do mapa mundial, deixando um vazio de 15 bilhões de dólares em exportações americanas. Quem ousaria prever que a saída forçada dessas lendárias marcas não apenas reduziria a dependência de importações, mas também roubaria a receita valiosa dos cofres dos Estados Unidos? Adicionando insulto à injúria, os prejuízos cascateiam para as fornecedoras, com pelo menos 2.500 empresas quebrando ou reduzindo operações, pois seus negócios dependiam em grande parte das montadoras alemãs. Pense nisso enquanto sente o cheiro de óleo metálico evaporando nos pátios vazios, onde o rugido dos motores diesel silenciava abruptamente, substituído pelo eco oco de portas de fábricas batendo.
Como reagiriam os investidores se soubessem que essa onda destrutiva poderia custar até 4 bilhões de dólares à cadeia de fornecimento automotiva? Você acha que a arrogância das políticas protecionistas acabou de humilhar as potências econômicas, forçando até os gigantes como Mercedes, BMW e Audi a ouvir o sino de fechamento? No caos desse roteiro global, o ar carregado de tensão elétrica, onde sonhos de abundância em dólares se dissolvem no aroma amargo de folha de pagamento suspensa, surge uma pergunta retórica: será que alguém permanece imune nessa batalha de titãs? Nesse período turbulento, até monstros sagrados do luxo enfrentam a sombra da extinção iminente. O que acontecerá quando a China, rindo no canto, roubar os holofotes e transformar essa derrota americana em vitória asiática? Chegando ao clímax, enquanto somados aos 45 bilhões de dólares perdidos em importações se multiplicam nas noites frias de incerteza, uma reviravolta épica deixa todos sem fôlego. Sem aviso, Trump revela um acordo secreto com fabricantes nacionais, injetando bilhões para reassumir a produção e exportar carros artificiais feitos por inteligência artificial, humilhando as marcas alemãs fugidas e catapultando os Estados Unidos a um domínio inesperado, onde o motor da inovação Made in America finalmente acelera para cima, deixando o resto do mundo engasgado em poeira. Quem teria imaginado que a resiliência americana poderia virar o jogo por completo? E você, como historiador dessa saga, o que faria diante dessa traição brilhante?